Olá, queridos e queridas, eu sou a Júnia Lemos, do canal História com a Júnia Lemos, e hoje nós vamos dar continuidade às nossas curiosidades da Segunda Guerra Mundial. E eu já vou começar fazendo uma pergunta para vocês. O que Hitler, o Porsche e o Fusca têm em comum? Nós vamos ver agora, nessa aulinha pequenininha de hoje, né? Vamos falar da criação do Fusca. Aonde o Fusca vai surgir? O Fusca é um carro da Volkswagen, um carro, então, alemão. Nós vamos ver aí que na década de 30, Hitler já é um cara conhecido, né? Tá surgindo já com a ideia de criar um terceiro Reich. E ele se vê diante de uma realidade. A Alemanha ainda tem poucos carros populares, aliás, não tem carro popular, né? E os poucos carros que existem estão concentrados na mão de pessoas que têm dinheiro. Os carros são grandes, pesados e caros. De 50 pessoas, apenas uma tinha acesso a um veículo na Alemanha. Muito diferente do que estava acontecendo nos Estados Unidos, que a indústria automobilística estava crescendo a todo vapor, né? Graças ao Fordismo, Taylorismo e tudo mais. Hitler acha que não pode ficar para trás disso, né? E o que ele vai fazer? Ele vai atrás de um cara chamado Ferdinand Porsche, em 1934, um projetista de carros de corrida e tudo mais, e pede, quem é esse Ferdinand Porsche? Isso mesmo, o cara do Porsche. Ele pede para o Ferdinand Porsche para que ele faça o quê? O projeto de um veículo para ele, de um veículo que seja acessível à condição financeira do alemão da época. E aí nós vamos ver que o Porsche e o Hitler vão se orgulhar aí de estarem rascunhando um carro que, segundo eles, é feito por eles. Há controvérsia sobre essa história do Hitler ter criado o carro. Cogita-se a ideia de que Hitler tenha conhecido um judeu chamado Joseph Ganz, numa feira automobilística em 1933, e que esse cara, esse Joseph Ganz, tenha apresentado para o Hitler o projeto de um carro que lembrava muito um besouro. E há quem diga também que o próprio Porsche tenha dado uma volta no protótipo feito pelo judeu Joseph Ganz. Isso, a gente, né, tem vários livros aí que tem questionado e especulado isso. E o negócio é o seguinte, que com essa história, isso sujou muito a imagem do Porsche, né, e tem sujado até hoje. Então tem gente que gosta de não falar muito nessa história. E aí, o Porsche vai fazer o tal carro que o Hitler pediu, né? Um carro que saia barato, financeiramente barato para o povo e tudo mais. O primeiro protótipo do Porsche vai ser feito na garagem da casa dele. E isso vai se dar mais ou menos por volta de 1937, 38. A primeira fábrica do Fusca vai ser feita em Hannover, na Alemanha, e surge em 1938. E aí surge o Fusca, um carro alemão para atender às necessidades do povo alemão. Então, o primeiro Fusca, ele sai custando mais ou menos 900 marcos, ou seja, é um valor razoável para quem ganhava aí um salário de 120 marcos, que era o salário que a maioria do povo alemão ganhava. Ou seja, dava para financiar, comprar, financiar, parcelar o carro com facilidade. Quando vier a Segunda Guerra, o que vai acontecer? A fábrica do Fusca vai se voltar toda para a produção para a guerra, tá? E aí deixa de ser um pouco... Para com essa coisa de fabricar para o povo. Eles vão concentrar toda na fabricação do Fusca como um veículo militar. E chega-se até a cogitar a ideia de fazer um Fusca anfíbio. Com o fim da guerra, a fábrica da Volks, né, a fábrica do Fusca, ela vai ser abandonada. Né? E ninguém quer assumir que serviu, que trabalhou do lado de Hitler. Inclusive, os próprios projetistas do Fusca, que trabalhavam no projeto do Fusca, vão desaparecer. Né? Ninguém conta quem fez o Fusca, quem fabricou, nada sobre o veículo. E o que acontece? Um major inglês chamado Ivan Hist descobre a fábrica e começa a querer projetar esse veículo. E aí, em 1948, ele volta a criar o Fusca, né? Reencontra os projetistas antigos e eles vão começar a fabricar o Fusca. Em 49, o Fusca chega no Brasil, pela primeira vez, vindo de forma importada.
Em 1953, o Vargas determina que a indústria automobilística tinha que ser nacional. Por quê? Porque esse é o período que nós estamos vivendo, o período de populismo do Vargas, né? A criação da Petrobras, uma série de coisas. Então, ele determina isso, que o veículo e os automóveis eles tinham que ser fabricados aqui no Brasil. E o Fusca começa a ser fabricado, então. Nós vamos ver que apenas 24% do veículo era fabricado aqui no Brasil. E esse processo de fabricação feito aqui vai aumentando lentamente, até chegar ao ponto de que 100% do carro era fabricado aqui dentro. E em 1959, o governo de quem? JK, o primeiro Fusca feito totalmente no Brasil fica pronto. Lembre, JK tinha seu perfil desenvolvimentista, né? Tá criando estradas, abrindo mais estradas para a entrada de carros importados e agora também para um carro nacional que está sendo feito aqui. E não é só, nós falamos aí de Getúlio e de JK, nós vamos ver que outro presidente vai estar ligado aí diretamente à questão do Fusca, né? Só que dessa vez bem depois. Quando chegar na década de 80, 1986, o Fusca para de ser fabricado de vez, né? Mas quem vem ressuscitando o Fusca na década de 90, nós vamos ver aí que o presidente Itamar Franco, ele vem com o projeto de trazer o Fusca de volta. Tanto que o Fusca, o novo Fusca, que vai ser criado na década de 90, ele era apelidado de Fusca Itamar Franco, né? É tanta a paixão do brasileiro pelo Fusca que até isso vai acontecer. O que vai dificultar para o novo Fusca dar certo? O Brasil não é mais o mesmo, o mundo não é mais o mesmo. Os carros são importados, são bonitos, quando são feitos no Brasil, são feitos com design diferenciado, e o design do Fusca já era antiquado. E aí nós vamos ver que o projeto e a proposta do Itamar Franco de ressuscitar o Fusca não vai dar certo. Então, meus queridos, nós conseguimos responder aí a pergunta que eu fiz no início da aula. O que o Fusca, o Hitler e o Porsche têm em comum? A criação do Fusca. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha pequenininha aí, mais para a gente descontrair. E eu volto em outro momento atendendo a pedidos de mais pessoas. Isso aí foi um pedido que foi feito, né? Um aluno pediu para que eu falasse sobre o Fusca. E tá aí, sobre o Fusca e o Hitler. Tá aí, falei. E assim que vier chegando mais pedidos, mais e mais, nós vamos fazendo, vamos respondendo na medida do possível. Ok? E lembrem, isso aí muito mais está nos meus livrinhos de curiosidades sobre a guerra. Essas dicas todas de Segunda Guerra que eu falo para vocês estão contidas nesse livrinho aqui, ó. As histórias bizarras da Segunda Guerra Mundial. Lembre, já falei, é um livro facinho de ler e vocês acham aí para comprar em sebo e tudo mais. Tá bom? Então, não deixem de curtir o canal, deixar um comentário. E se vocês quiserem que eu fale de alguma coisa também, deixe o comentário falando, sugestão, e eu volto falando sobre isso.